Olá, queridos, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem de Deus ao seu coração, você que nos acompanha. O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, entrar na tua casa, entrar no teu casamento, trazendo restauração, nos teus caminhos abrindo porta, te prosperando, curando você que está doente, libertando você que está oprimido, angustiado. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar, você que está no hospital te trazendo a cura, você que está num presídio trazendo a libertação da sua vida, você que se encontra em algum lugar. O meu desejo é que o Espírito de Deus possa repousar sobre a tua vida e que todo desejo, planos e projeto do teu coração se realize no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 1, onde diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você vai perceber nesta mensagem que a Bíblia aqui vai falar de duas pessoas, como também de duas despedidas. Certamente você que vai me ouvir em algum lugar, você já despediu de alguém alguma vez na vida. E você vai perceber que aqui fala de despedida. Dois tipos de despedida. Uma para a eternidade e a outra, infelizmente, foi com alguém que perdeu a salvação, nada menos que Judas, aonde você vai acompanhar aqui a segui-lo conforme a leitura da palavra de Deus. E eu vou começar esta mensagem deixando uma pergunta no seu coração. Quando chegar ao fim de tudo, quando você completar a sua carreira, um dia você vai despedi-la desta vida rumo à eternidade, como a Bíblia aqui está nos orientando. Mas quando esse dia chegar da grande despedida, qual destino você está dando para a sua própria alma? Quando você despedir-se completamente desta vida, qual será o seu destino? Eternidade ou perdê-la, a salvação? Observe que a Bíblia aqui no versículo 1 do capítulo 13 de João, a Bíblia diz que tendo Jesus amado os seus que estavam, a Bíblia diz estavam. A palavra estavam, ela não está falando de presente, ela não está falando de futuro, ela está falando de passado, ou seja, os de Cristo estava no mundo quando não conhecia Ele. Agora que conhecemos a Cristo, devemos estar no cenáculo do Espírito Santo. Devemos estar no tabernáculo de adoração. Devemos estar no esconderijo do Altíssimo, segundo o salmista Davi. Em outras palavras, aqueles que são de Cristo não podem ter nada do mundo no povo de Cristo. O povo de Cristo tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, quando se fala do povo de Cristo, não pode haver nenhuma mancha, nenhuma sujeira, relativamente falando com relação ao mundo do povo de Cristo. O povo de Cristo tem que ser um povo limpo, um povo puro, edificado na rocha, um povo cheio da presença. O povo de Cristo tem que ser um povo santificado pelo sangue de Jesus. Estavam no mundo. Infelizmente, há muitas pessoas que elas estão na presença de Deus, estão divididas. E Deus vem usando muitos dos seus mensageiros há muito tempo para alertar, para ensinar. Porém, muitas pessoas, elas não têm dado ouvido. E Deus, ele vem sempre usando muitos para alertar, para que essas pessoas, elas possam renunciar às coisas que estão vinculadas ao mundo e servi-lo ou amá-lo a Deus por completo. Porque Deus, ele não te ama dividido. Quero que você entenda que é por completo que Deus te ama. O amor dele por você é grandioso demais. Agora, por outro lado, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas, elas amam a Deus dividida, porque serve a Deus e serve o mundo. Mas a Bíblia diz que os de Cristo têm que ser lavados, não pode ter nada do mundo, como você vai ver aqui a seguir, onde a Bíblia deixa muito claro: estavam no mundo, agora não está mais. Se eu não estou no mundo, não pode ter nada do mundo em mim. O apóstolo Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim que ele e o mundo é como se fosse inimigo um do outro, é como se um para o outro não existisse. Ele deixou isso muito claro em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha a seguir no versículo 2 o que diz. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai todo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja, aqui na última ceia, Judas, ele está despedindo de Jesus no pior estilo que você possa imaginar. Para quem não sabe, Judas era o homem de confiança, cuidava nada menos do que da tesouraria ou dos valores que na igreja naqueles dias entrava. Judas, por sua vez, o que ele faz? Judas pega, traz Jesus, nega Jesus. E de que maneira Judas faz isso? Judas faz isso simplesmente traindo, ou seja, ele despediu de Jesus com a traição. A pior forma possível de alguém despedir de outra traição, causando dor, abrindo ferida, causando tristeza, o sofrimento no outro. Certamente você que vai ouvir essa mensagem, você já despediu de alguém alguma vez na vida. Porém, a despedida de Judas foi meia traição. Ele despediu de Jesus traindo ele. Eu preciso lhe dizer que a maior dor que Jesus sentiu não foi 417 cortes no corpo com 2 dedos de profundidade cada um. A maior dor que Jesus sentiu não foi aquela coroa de espinho na sua cabeça. A maior dor que Jesus sentiu não foi aquele escravo pregado nos seus punhos, nos seus pés. A maior dor foi a dor da traição. Porque Jesus não queria perder aquela alma e Jesus estava ali ainda disposto a perdoá-lo, como perdoou. Disposto a dar chance e oportunidade para Judas. Judas estava aqui, irmão, debaixo da mão de Jesus. Mas como você conhece muito bem a história, quando ele deu o pão para Judas, adiante dos olhos de Jesus, debaixo da mão de Jesus, Satanás vai e entra em Judas. Jesus olha e diz assim: o que pretende fazer, vai e faz-o depressa. Judas se levanta e vai traí-lo ao Senhor Jesus. E esse foi o pior erro de Judas, não foi nem trair, foi não ter se arrependido. E Jesus se entristeceu porque Jesus estava propondo a ele perdão, propondo a Judas arrependimento, propondo que Judas se arrependesse, mas Judas recusou-se a fazer a coisa certa. Judas recusou-se a se arrepender. E o fato dele recusar se arrepender, despediu de Jesus traindo. Por isso que eu falei que 2 tipos de despedida. A despedida de Judas foi traindo Jesus. Ou seja, foi uma despedida dessa vida para o inferno, porque Judas perdeu a salvação. Mas houve outra despedida, a qual foi da parte de Jesus rumo à eternidade. Então, eram 2 pessoas, 2 despedidas. Um despedindo rumo à eternidade, o qual me refiro a Jesus. E o segundo, Judas, o qual também estava despedindo dessa vida rumo ao perder a salvação. Por quê? Porque Judas sabia o que era certo, mas preferiu fazer o que era errado. Judas sabia que tinha que seguir Jesus, mas ele preferiu deixar de seguir Jesus para seguir outras pessoas. Preferiu não ouvir a Jesus para ouvir pessoas erradas. Por isso que Judas perdeu a salvação. Mas percebe que o tempo todo Jesus estava propondo arrependimento a ele. Então Jesus levanta dali da última ceia, tira suas vestes, pega uma toalha, cinge assim, e pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega em Pedro, ele vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz assim: tu lavas a mim? A mim não. Jesus olha para Pedro e diz assim: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Lembra do versículo 1? No versículo 1 a Bíblia diz que tendo amado os dele que estava no mundo. Agora no versículo de número 8, a Bíblia de maneira muito clara, Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, o povo de Jesus tem que ser lavado. O povo de Jesus não pode ter nada do mundo neles. O povo de Jesus tem que ser santificado, edificado pelo poder do sangue. O povo de Jesus tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus estava dizendo assim para Judas: já que você não quer se arrepender, Judas, falando também para Pedro, né? E os demais que ali estavam, aquele que não quer se arrepender, aquele que quer continuar sujo, a parte que te cabe é o inferno. Porque o reino do céu é a eternidade é para os que estão limpos. E como Pedro estava sujo, Jesus deixou bem claro para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, a parte para quem está sujo é o inferno. A parte para os que estão limpos é a eternidade. Eu vou perguntar para você que vai ouvir essa mensagem: se Jesus voltasse para você hoje, você estaria limpo ou você estaria sujo? Para onde você estaria indo? Qual destino você estaria dando para a sua própria vida? Se Jesus voltasse para você hoje, você estaria pronto para reinar com Ele? Se Jesus voltasse para você hoje,
Você estaria preparado para subir a eternidade? Ou alguma sujeira na sua vida, me refiro no coração? Como falei que eram duas pessoas, duas despedidas. Um perdeu a salvação porque havia uma sujeira no coração, apenas uma. Por causa dessa uma sujeira, perdeu a salvação. Mas aquele que estava limpo foi para a eternidade, que era o próprio Cristo. Jesus deixou claro para Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Eu quero deixar muito preciso isso daqui. Todos aqueles que estão servindo a Deus dividido, a chance, há tempo e é momento de arrependimento, de conversão. Você que vai ver essa mensagem, você pode se lançar diante de Jesus agora, pedir perdão, se limpar, se purificar e voltar a fazer a coisa certa. Porque se você insistir no erro, você não se arrepender, se você não se limpar, se você não se purificar, você pode perder a sua salvação por causa de uma sujeira no coração. Então eram duas pessoas, duas despedidas. Uma despedida para o inferno, outra despedida para a eternidade. Por quê? Porque um estava sujo e não aceitou se limpar. No caso era Judas. E Jesus propondo que ele se limpasse, mas ele não aceitou. A outra despedida foi do próprio Cristo, despedindo dos seus rumo à eternidade. Se ele voltasse para você hoje, você estaria limpo? O qual parte caberia a você? Jesus deixou claro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, os que estão limpos, a parte que cabe aos que estão limpos é a eternidade. A parte que cabe aos que estão sujos é o inferno. Você está sujo ou você está limpo? Eu vou continuar para finalizar no versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Porque Jesus sabia do coração de Judas. Sabia que o coração de Judas estava sujo, estava contaminado. E por esse motivo ele falou: nem todos estão limpos. Ele se referiu ao próprio Judas, como você acabou de ouvir. Propondo que se arrependesse, que ele voltasse atrás, propondo que ele não levasse à frente os desígnios malignos de Satanás no coração dele, mas ele preferiu permanecer sujo e perder a salvação de que se limpar para ser salvo. Eu vou finalizar deixando mais uma pergunta no seu coração. O que você prefere? Permanecer sujo, alguns, claro, e perder a salvação? Ou se limpar e ser salvo? Que você possa refletir nisso e se perguntar se não há alguma sujeira no seu coração. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Boa reflexão no nome do Senhor Jesus.